Graças e paz, irmãos. Mais um dia, estamos imbuídos nessa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, especificamente, estamos lendo capítulo 2, 3 e 4 de Deuteronômio e estamos felizes por você estar perseverando nessa carreira conosco. Então, eu quero convidar você a abrir no capítulo 2 de Deuteronômio e vamos ler nesse dia o capítulo 2, 3 e 4. Então, está escrito: Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Assais tendes rodeado essa montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Gebé, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança. E os emeus dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os enaquins, e os moabitas lhe chamavam emeus. Dantes, os oreus, também habitavam em Seir. Porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra de sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra que se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam zanzumeus, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os oreus, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os caftoreus, que saíram de Caftó, destruíram os aveus, que habitavam em Zeri até Gaza, e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. E eis que a tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja.
Nesse dia começarei a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro água que beba. Tão somente deixa-nos passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sehom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para tu dar a tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sehom, e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sehom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja a Jaaz. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as cidades e destruímos todas as cidades. Homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém, somente tomamos em presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro do Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizesse a Sehom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficasse de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que eles não tomassem. 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas, ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Sehom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres, crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana e todo o Gileade e todo o Bazã até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, essa terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã, se chamava terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até o termo dos Gesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome, Bazã, Avote, Jair, até esse dia. E Amaqui de Gileade.
Mas os rubenitas e gaditas, dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro do Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até ao mar de Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito, e a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. E também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-vos que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: Basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que vires. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. E guardai-o, pois, e fazei-o, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: Este grande povo só é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pó
pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército do céu, e sejais impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consume, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias naquela, antes sereis de todo destruído. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis aos deuses que são obra de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem nem ouvem, nem comem nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa grande como esta, ou se ouviu coisa como esta? E se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouvistes ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo com provas, com sinais e com milagres e com peleja e com a mão forte, com o braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez do Egito aos vossos olhos?
A ti te foi mostrado para que soubestes que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amava a teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, te tirou do Egito diante de si, com sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te conduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que tenho te ordenado hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali acolhesse o homicida que por erro matasse a seu próximo, e a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade, para os Gaditas, e a Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e toda a campina daquém do Jordão, da banda do oriente, até ao mar da campina, debaixo de Asdod, Pisga. Então, terminamos nossa leitura desse dia. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulos 5, 6 e 7 de Deuteronômio. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a perseverar e, final do ano, dezembro, estaremos completando a nossa leitura bíblica para que em janeiro retornemos de novo ao ritmo e voltemos a Gênesis capítulo 1 e comecemos a nossa leitura mais uma vez. Então, que Deus te abençoe nesse dia. E, se Deus quiser, até amanhã, numa nova leitura da campanha da leitura bíblica em um ano. Deus abençoe.